Continuando a aula anterior, vamos falar aqui sobre ponto de interseção. Considerando duas retas concorrentes, em algum momento elas vão se encontrar em um ponto. Eu quero descobrir que ponto que é esse. É o ponto de interseção entre as retas. Eu quero mostrar isso aqui com esse exemplo. Determine o ponto de interseção das retas RS. Então, existe uma reta S, uma reta R e elas se encontram em algum ponto. Como é que eu faço para descobrir esse ponto? Vamos lá. Esse ponto de interseção, ele é um ponto que ele é comum tanto para a reta R quanto para a reta S. Esse ponto ele vai ser a solução do sistema formado pelas duas equações. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou montar um sistema com as equações das duas retas e a solução do sistema vai ser o ponto em comum. Né? A solução do sistema vai ser o ponto de interseção das duas retas. Então, está aqui o sistema e nós temos que resolver esse sistema. É um sistema bem simples. Para resolver ele, a gente pode usar a regra do cancelamento. Né? A gente pode multiplicar a primeira equação por menos 2, aí a gente cancela o y. Então, fazendo isso, multiplicando aqui por menos 2, vai ficar assim, vai ficar menos 4x menos 2y mais 10 igual a 0. Aí eu vou somar com a equação de baixo, que é 3x mais 2y menos 7 igual a 0. Aí, fazendo isso, dá para cancelar o menos 2y com mais 2y. E aí nós vamos ter a seguinte relação. Aqui sobrou, então, somando, vai ficar menos x mais 3 é igual a 0. Menos x é igual a menos 3. Eu posso multiplicar por menos 1, então x é 3. Pronto, achei o x. Para achar o y, a gente substitui em uma das duas equações. Vou pegar na primeira ali mesmo. Então, é 2 vezes x, 2 vezes 3, mais y menos 5 igual a 0. Neste caso aqui vai ficar como? Vai ficar y vai ser igual a 5 menos 6. 2 vezes 3, 6, passa para o outro lado, menos 6. Então, y é igual a menos 1. Então, o ponto de interseção tem coordenadas 3 e menos 1. Esse aqui é um ponto que satisfaz as duas equações. Ok? Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos essas duas equações. Aí vocês já aprenderam que eu tenho que montar um sistema para encontrar o ponto de interseção. Então, vamos lá montando o sistema. Primeira equação é 2x menos y mais 4 igual a 0. Segunda equação é 4x menos 2y mais 5 igual a 0. Aqui, para cancelar o x, eu posso multiplicar a primeira por menos 2. Multiplicando a primeira por menos 2, nós vamos ter a seguinte relação. Vai ficar menos 4x mais 2y menos 8 igual a 0. E eu vou somar com a equação de baixo, que é 4x menos 2y mais 5 igual a 0. Somando aqui, vai dar, cancela o primeiro com o primeiro, cancelou 2y com menos 2y, sobrou o que no final das contas? Sobrou menos 3 igual a 0. Isso aqui na matemática, a gente fala que é um absurdo. Isso é um absurdo. Menos 3 não é igual a 0. Então, nós estávamos resolvendo aqui, procurando o ponto de interseção e chegamos em um absurdo. Qual que é a conclusão? A conclusão é que não existe ponto de interseção. Chegamos numa situação absurda. Então, não existe ponto de interseção. Não existe ponto de interseção. Quando é que não existe ponto de interseção? Então as retas elas são paralelas. Logo, não existe ponto de interseção. Então, se você estiver resolvendo, procurando o ponto de interseção e chegar numa situação absurda, é porque não existe ponto de interseção. Ou seja, as retas são paralelas. Eu quero fazer mais um exemplo. Guarda aí.
Esse aqui vai ser nosso último exemplo. Então, eu quero saber o ponto de interseção dessas duas retas. Então, vamos resolver o sistema. Compondo aqui o sistema, 3x menos 2y mais 4 é igual a 0. E a outra é 6x menos 4y mais 8 igual a 0. Para resolver o sistema, você pode cancelar ou x ou y. Cancelando aqui o x, eu teria que multiplicar por menos 2. Multiplicando por menos 2, olha o que vai acontecer. Vai ficar menos 6x mais 4y menos 8 igual a 0. E a de baixo ficou 6x menos 4y mais 8 igual a 0. Aí você vai cancelar o que for possível. Dá para cancelar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, terceiro com o terceiro. O que sobrou? Sobrou que 0 é igual a 0. 0 igual a 0 é uma situação verdadeira. Isso aqui é verdade. Isso é verdade. Mas 0 é igual a 0 mesmo. Ah, professor, por que deu esse resultado? Deu esse resultado, 0 igual a 0, é porque as duas retas que você está analisando são, na verdade, a mesma reta. Elas são chamadas de paralelas coincidentes. Tem uma reta, tem uma reta R e tem a outra reta S. As duas são a mesma reta. Está uma em cima da outra, digamos assim. Então, as retas são paralelas coincidentes. Ou você pode dizer, por exemplo, que são a mesma reta. Elas representam a mesma reta. Então, o que aconteceu? Na verdade, essa equação aqui foi multiplicada por 2 e chegou nessa outra. Então, vezes 2. Então, quando você multiplica por 2 uma equação, você não altera a equação, você está com a mesma reta. Então, é a mesma equação. Então, multiplicar por 2, multiplicar por 3, você não muda a equação. Você tem a mesma reta, a mesma equação. Só está multiplicada por 2. Da mesma forma que eu posso simplificar, eu posso dividir por 2 e não vai alterar nada. Eu vou continuar representando a mesma reta. Tá bom? Então, um abraço, até a próxima.